Oh, graças a Deus, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos para a glória do nosso Pai Todo-Poderoso. Aí ouvimos alguns louvores para a glória do nosso Deus, para a edificação das nossas vidas, para a comunhão também, isso é muito importante para nós nesse momento, Igreja Batista em Redonda, né? Que nós possamos juntos voltar agora de cara nova, né? Voltando aí com todo o nosso louvor, toda a comunhão, toda a união para o trabalho, né? Para a obra de Deus que necessita, né? De todos os membros trabalhando todos juntos na mesma garra, na mesma fé e no mesmo amor, né? E Deus tem nos abençoado, e nós temos que a cada dia mais, cada dia, realmente louvar a Deus por Ele ser esse Deus tão grande, tão maravilhoso, né, tão majestoso, um Deus presente em nossas vidas, que tem cuidado de nós de uma maneira maravilhosa. E nós não podemos deixar de amar a Deus, podemos deixar de louvar a Deus como Ele merece, né? Por isso nós juntos aqui estamos para a glória do nosso Pai. Nesse momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Gostaria que você pudesse abrir a palavra do Senhor, que está aí, a palavra de Deus em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 22. Um versículo conhecido, que trata da obediência. E a palavra de Deus diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Glória a Deus. Deus, em toda a história da humanidade, Ele sempre requereu de todos nós, desde lá do Jardim do Éden, a obediência, né? Ele deseja que nós venhamos ser obedientes ao Senhor, né? E o homem, com certeza, ele sempre foi provado para saber se é obediente ou não. Por quê? Porque Deus, ele mostra aqui na sua palavra que o melhor é obedecer. Israel vivia algo maravilhoso, era um povo que sacrificava e obedecia, mas chegou um tempo que apenas sacrificava e deixava de obedecer a palavra do Senhor. Por isso aquilo foi criando em Deus algo incomum em Deus, mas Deus estava se irando com aquilo. Deus não estava se sentindo bem, não estava se alegrando, estava se entristecendo com aquilo que o homem, com a humanidade, o seu povo escolhido estava praticando, né? E o interessante é que não é o modo de vestir, não é o nosso modo de falar que caracteriza, né, como nós somos cristãos, mas sim a obediência, o obedecer, né? Porque nós estamos sempre ligados na palavra. Nós estamos sempre usando a palavra, nós estamos lendo a palavra, nós estamos conhecendo a palavra todos os dias. Nós estamos aqui buscando a palavra. Todo culto tem palavra, sem a palavra não é culto. Então, você vem para a igreja, vem na quarta, vem na sexta, vem no sábado, vem no domingo, lê a palavra em casa. Mas aí, isso pode até se tornar um sacrifício. E a obediência? Aonde está? Então, não é o nosso modo de vestir, não é o nosso modo de falar que vem nos caracterizar como cristãos, mas sim a obediência. E essa obediência, ela nos traz a vitória. Se nós somos crentes obedientes, com certeza, nós somos vitoriosos no Senhor. Nós somos uma nação feliz, nós somos um povo feliz. Nós somos até capazes de ensinar outros a serem felizes também, e se tornarem obedientes, né? Se tornarem felizes por conta da própria obediência à palavra de Deus. Aqui o texto acima, Deus está dizendo que Ele não se agrada, né? Não tem prazer em holocaustos, em sacrifícios, né? Mas
ele tem prazer, ele se alegra na obediência do ser humano, né? O texto nos mostra claramente, né? Deus não quer sacrifício de tolo, como diz a palavra de Deus, né? Não adianta sacrificar-se se não estivermos em constante obediência. Enfim, primeiramente, Deus exige que nós tenhamos amor e lhe obedecemos acima de qualquer coisa, né? Quando a gente fala desse texto, a gente olha um pouquinho do contexto, e aqui depois de algum tempo, né, os israelitas continuaram a oferecer fielmente os sacrifícios, mas se esqueceram da razão pelo qual o faziam, e passaram a desobedecer a Deus. Consequentemente, os israelitas pagariam um preço muito alto, né, por sua desobediência, exatamente por pensar que os sacrifícios eram suficientes, e com isso foram cativos por serem rebeldes. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Como eu falei, nós lemos a Bíblia, nós andamos com a Bíblia, nós lemos a Bíblia, nós acompanhamos o que a Bíblia ensina, nós participamos dos cultos, nós ouvimos as mensagens. Eu tenho certeza que cada palavra, cada uma delas, que Deus nos manda, que Deus fala conosco, com certeza, Ele cumpre o propósito pelo qual Ele envia. É como a chuva, a Bíblia compara a palavra de Deus com uma chuva, ela nunca cai do céu para não ter um proveito, para não molhar a terra, para não produzir alguma coisa. E a palavra de Deus sempre vai produzir alguma coisa. Isso depende muito também do nosso coração. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida? Porque quando nós estamos com o coração voltados para Deus, consequentemente a palavra também vai ter um lugar em nossa vida, em nosso coração. E aí com certeza essa semente bem plantada, bem regada, ela vai produzir muitos frutos. E os melhores frutos são os frutos da obediência, porque são frutos que permanecem para sempre. Eu falho? Sim. Eu erro? Sim. Eu cometo pecados? Sim. Mas nós temos que estar sempre pesando isso na balança. O que manda mais em minha vida? O espírito ou a carne? O que manda mais em mim? Os prazeres pela palavra de Deus? Ou o prazer pela palavra de Deus? Ou o prazer nas coisas ruins da minha carne, do mundo, aquilo que o diabo oferece? Então nós temos que prestar atenção para que nós tenhamos essa consciência de que obedecer é melhor do que o sacrifício, é melhor do que praticar, né, holocaustos. E aqui a palavra de Deus diz: ouve esta palavra que levanto como uma lamentação sobre vós, ó casa de Israel. Está em Amós, no capítulo 5, no versículo 1, né? Aqui levando para os nossos dias, Jesus Cristo sempre foi e sempre será, né, o nosso sacrifício vivo, que por uma vez por todas, né, nos remiu, nos redimiu, e hoje, com certeza, nós somos santificados por Ele. O nosso maior sacrifício hoje é Jesus, e nós temos que conhecer esse Jesus, nós temos que prosseguir em conhecer esse Jesus, sempre buscá-lo, ter intimidade com Ele, buscá-lo enquanto é tempo. Essa intimidade a cada dia é como algo que a gente faz, não como um sacrifício. Eu não estou falando de sacrifício, mas eu estou falando de um hábito saudável. Nós temos tantos hábitos, né, que não são bons, mas também podemos ter hábitos bons. Podemos, por exemplo, ter o hábito de conhecer a Jesus, ler a sua palavra, e acima de tudo, obedecer a sua palavra, né? Aqui o exemplo de Jesus está aqui em Filipenses, no capítulo 2, nos versos 5, 8 ao 8, que diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então Jesus, ele não se achou, né? Ele não se exaltou. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que nós devemos ter o mesmo sentimento de Cristo e ser humilde. Ser humilde, para que a gente compreenda que nós somos falhos, mas se nós obedecermos ao Senhor, à palavra de Deus, seremos vitoriosos, teremos alegria na nossa vida. A palavra de Deus, ela dá um outro exemplo aqui, por exemplo, de um homem que passou por uma grande prova, e foi o caso de Noé. Eu poderia falar aqui também de Abraão, mas eu quero destacar Noé, porque eu sempre achei a história de Noé muito interessante, porque tem ali um leque, né, de informações, um leque de mensagens para nós, porque é algo que acontece lá no Antigo Testamento, mas se nós trouxéssemos para hoje, nós teríamos o mesmo efeito. Nós teríamos aqui algo parecido, porque o que acontece ou o que aconteceu na época de Noé, para que ele seja um exemplo de obediência. O que a gente vê é que depois da terra ser totalmente corrompida ali por Satanás, a humanidade, ela se tornou cada vez mais depravada, até o ponto de Deus não suportar mais olhar. Por que eu estou falando isso? Porque se nós olharmos aqui o tempo da lei, né, no Velho Testamento, se hoje fosse o tempo da lei, e hoje nós estamos vivendo o tempo da graça, mas se hoje fosse o tempo da lei, e Deus olhasse, como ele olhou ali, para onde Noé morava, juntamente com toda aquela habitação, com todo aquele povo, se ele olhasse para hoje, o que Deus iria ver? Iria ver com certeza uma terra depravada, uma humanidade cada dia mais rebelde, como diz a própria palavra de Deus, tendo mais prazer em si mesmo, nas suas coisas, nos seus desejos, do que no próprio Deus. E então, o que a gente pode pensar sobre isso, né? Seria a mesma decisão. A terra, com certeza, seria destruída mais uma vez por Deus, como destruiu ali a terra com uma grande inundação. E aqui ele ordena a Noé, que Noé fizesse uma arca, e enquanto ele estivesse preparando aquela arca, ele também pregasse ao povo a vontade de Deus. Eu imagino ali Noé pregando, serrando ali, né, cortando, batendo o martelo, pregando os pregos, pregando o evangelho, dizendo: olha, vai acontecer isso, vai acontecer uma grande inundação, vai haver um dilúvio. Eu imagino Noé e o povo olhando para ele: Noé, o que tu está fazendo aí, filho? E o tempo passando, e Noé diz: eu vou pregar, vou fazer aqui uma grande arca. E com certeza tudo isso foi um grande teste para Noé, sem dúvida, né? Primeiro porque Noé não sabia nem o que era um barco, e depois nós podemos imaginar que era para ele quase que impossível construir uma grande arca, né, ali em cima de um monte. E aqui a gente vai ver que era um grande teste, porque naquela época não havia chuva, o solo era umedecido ali pela uma névoa, e nunca choveu, né? Se ele dissesse ali aos outros que Deus usaria uma inundação para destruir o mundo, quem era que iria acreditar na história de Noé? Mas Noé nunca considerou nada disso, nem perguntou a Deus, né, como ele destruiria a terra com o dilúvio e quando isso aconteceria. Noé simplesmente, diretamente, obedeceu às instruções
de Deus e agiu de acordo como Deus exigiu. Ele fez os tamanhos, a metragem, né, o local onde seria, mas não sabia quando. Quando nós olhamos para esse texto, a gente faz um paralelo também para com a volta de Jesus. Está sendo tudo preparado. Deus está usando vários Noés. Deus está usando você. Deus está me usando nesse momento para que nós venhamos construir essa grande arca. E o que é essa grande arca? Que tem lugar para todos, que tem espaço para todos, que a porta ainda está aberta. Essa grande arca, com certeza, é o reino de Deus. E Deus tem usado a igreja, Deus tem usado seus filhos, Deus tem usado os pregadores, Deus tem usado você, Deus tem usado a sua família. Mas acima de tudo, se nós olharmos também para a pessoa de Noé, Deus está usando os obedientes, aqueles que não apenas vêm à igreja, que não apenas leem a Bíblia, que não apenas veem os sermões, mas aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque todos aqueles que obedecem à palavra de Deus serão vitoriosos, serão felizes. É difícil, muito difícil. Falhamos, caímos, mas Deus nos ajuda a levantarmos. Se nós formos realmente obedientes ao Senhor, Deus estará conosco e nos abençoará sempre, sempre e sempre. Então, quando nós olhamos para o reino de Deus que é pregado hoje, nós imaginamos também que uma hora Jesus vai voltar. Nós não sabemos o tempo, mas vai voltar. Assim como naquele dilúvio que durou mais de 100 anos, Noé construindo aquela arca, mais de 100 anos, um verdadeiro teste. E quantas dificuldades Noé não teve? Vários problemas, falta de recursos, a escassez da mão de obra, a enormidade do projeto, a construção que demorou esse tanto de tempo. E todas essas foram as dificuldades, os problemas práticos da época de Noé. Meus amados, Noé nunca questionou nada disso. Noé nunca considerou todas essas coisas, mas ele apenas cumpriu aquilo que Deus mandou ele fazer. O que Deus tem mandado você fazer? Qual o desafio de Deus para a sua vida? Nós temos várias dificuldades hoje. São várias dificuldades. Mas nós podemos obedecer sem questionar. Podemos obedecer sem indagar, sem perguntar. E apenas fazer. Porque os planos de Deus para nós são perfeitos. Os planos são maravilhosos. O que Deus deseja para nós é muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Meus amados, quando Noé pregou que aquela terra seria inundada e que Deus iria destruir aquela terra, todos ficaram ridicularizados, difamaram, dizendo que Noé era um louco, era estúpido, era insano. Mas no discurso, ou no decorrer desse discurso, desta pregação, onde Noé foi incansável, onde Noé batalhou com a sua família, Noé teve a oportunidade de ver a chuva caindo, as portas se fechando, a sua família salva, e infelizmente, todos que não entraram na arca, morreram, foram levados pelas águas. Quantos ali fora, naquele momento, tentando bater a porta? Olha que esse convite está sendo feito hoje para você. A palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Deus está batendo na porta. Hoje é o contrário, Deus está batendo na porta do teu coração. Aí na época de Noé,
E quando Jesus voltar, muitos vão estar batendo, tentando entrar, e não vai ter mais oportunidade. Porque desobedeceram à voz de Deus. Porque não ouviram a voz de Deus. Porque ouviram muitas mensagens. Porque a palavra de Deus diz que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, e Ele vai dizer: eu não vos conheço. Eu não sei quem são vocês, mas nós estávamos na igreja. Nós estávamos pregando a palavra de Deus. Nós estávamos levando comida aos pobres. E Deus vai dizer: não, eu não conheço vocês. Exatamente porque não basta apenas sacrificar, não basta apenas fazer, mas o mais importante, o que basta é obedecer a Deus. Isso alegra o coração de Deus, isso agrada o coração de Deus. Então, quando a gente vê a história de Noé, a gente vai ver alguém que fez o seu melhor, aquele que se esforçou para cumprir a comissão de Deus, para fazer aquilo que era algo, sem dúvida, um perfunctório, né? Porque Deus havia dado essa promessa para Noé e também para a sua família. Quando ele fala aqui no texto, ele diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Terão medo e pavor de vós todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que move sobre a terra, e todos os peixes do mar. Nas vossas mãos serão entregues, tudo quanto se move e vive, vos servirá de mantimento. Bem como a erva verde, tudo vos tenho dado. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Pode-se ver que Noé, ele recebeu as bênçãos e as promessas de Deus, principalmente porque durante todo esse tempo longo e severo, ele mostrou o seu verdadeiro coração obediente. Ele provou ali, ele satisfez o desejo de Deus, ele alegrou o coração de Deus em seguir as palavras de Deus. Como nós também podemos receber as bênçãos de Deus. Noé, ele podia receber as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, não apenas porque era capaz, de seguir as suas palavras, mas o mais importante, porque no teste que Deus deu para ele, ele pôde também entregar o seu coração, ele pôde também obedecer sinceramente, ele pôde seguir os seus mandamentos, ele pôde satisfazer a sua vontade sem qualquer consideração, sem qualquer questionamento, principalmente por conta dos seus próprios benefícios ou das suas perdas pessoais. O que você tem feito para Deus? Agrada a Deus? Você obedece a Deus ou é apenas alguém que sacrifica, alguém que oferece holocaustos? A gente entende que esse oferecer sacrifício, holocausto, era a mesma coisa do que nós estamos vendo hoje, porque o significado era exatamente por conta de que aquilo ligava mais o homem a Deus, fazia parte da religião. E hoje o que nós vemos com a religião? Religião é igreja, religião é seguir a Jesus, é ser evangélico, é dizer eu sou crente, mas a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é amar as viúvas e os órfãos e se manter longe do mundo, de maneira pura. Então é isso. Noé poderia ter ido por esse lado, assim como a gente pode ver também o caso de Abraão, o caso de Jó, por exemplo. Jó, que ele nesse decorrer, daquilo tudo que ele estava perdendo, a Bíblia diz que Jó nunca blasfemou, mas pelo contrário, ele obedeceu a Deus, ele se manteve fiel, ele se manteve firme. E o melhor, você vai dizer aí, como eu falei na outra mensagem,
a mensagem anterior. Você vai dizer assim, o melhor que ele recebeu tudo em dobro. É isso que eu quero dizer. O melhor é que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar. E agora, né, depois de tudo que ele passou, por tudo que ele passou a conhecer a Deus face a face. Deus face a face. E aqui mostra que Noé era alguém obediente ao Senhor. Ele era uma pessoa que andava no caminho de Deus. Não porque ia à igreja, não porque lia a Bíblia, mas porque era um princípio de vida. Assim também deve ser nós. Deve ser nós. Eu não tenho que parar de pecar apenas porque eu sou um pastor. Eu não tenho que parar de fazer as coisas erradas não apenas porque sou um cristão. Eu tenho uma religião. Não, Senhor. Eu tenho que obedecer a Deus pelo meu princípio, pelo meu caráter. Assim também deve ser você. Eu estou dando o meu exemplo porque eu me conheço. Eu sei das minhas falhas, assim como Deus sabe. Mas quando nós olhamos para Noé, um grande exemplo aqui de obediência, a gente vai ver que Noé era uma pessoa que vivia dentro da palavra de Deus. E eu tenho certeza que se você praticar a palavra de Deus, andar realmente de acordo, né, com a vontade de Deus, Ele vai realizar uma grande obra em você, e você viverá todas as suas bênçãos. Com certeza, na luz do seu semblante, né, vai compreender a obra que o Espírito Santo quer realizar na sua vida. Portanto, se queremos ser abençoados por Deus, nós devemos dar o nosso verdadeiro coração a Deus. Como Noé, como os outros, não importa qual seja a instrução de Deus para nós. Não importa o quanto as suas palavras não combinam com as nossas noções. Ou Ele nos testa, ou como Ele nos testa. Nós devemos ser verdadeiramente obedientes a Deus e agir conforme a sua vontade. E para concluir, em um mundo de bilhões de pessoas, Deus conhece você pelo nome. Ele sabe da situação no seu lar. Ele sabe da sua situação no seu trabalho agora. Deus conhece os seus pecados. Deus conhece os seus traumas que apertam o seu coração, que lhe traz tristeza, o que não deixa você dormir, o trauma que corrói a sua esperança, o fardo que você carrega, a culpa que sufoca você. Deus sabe de tudo. No entanto, Ele ama você. Ele ama você, em nome de Jesus. Ele ama você. E Deus, Ele tem falado de uma forma tão clara o quanto você deve obedecê-lo, para que você possa ser abençoado. Pastor, isso é uma troca? Não, é uma consequência. É uma consequência. Ele quer fazer você uma pessoa abençoada, uma pessoa próspera. Ele quer que você cresça na graça, no conhecimento de Jesus. Ele quer que você realmente seja alguém que agrade o seu coração, seja um pregador, seja alguém que ama a sua palavra, seja alguém obediente, alguém que cumpra os seus votos, alguém que coopera com o reino de Deus. Mas você, por outro lado, não pode desobedecer, porque tem consequências. A desobediência traz a derrota, traz a morte, traz esse céu de bronze. Por isso, que Deus abençoe você grandemente, a sua família, a sua casa, seus filhos. Que Deus abençoe grandemente você, o seu ministério, as ordens que Deus tem dado para você. Eu sei que talvez você ache que é tão difícil, e não é fácil mesmo, mas uma coisa eu digo: é melhor obedecer agora
do que tentar sacrificar, remediar depois. Não adianta. Então, que entre a balança da obediência e da desobediência, você esteja realmente batendo pesado, né? Sendo pesado ali, muito mais pesado, na obediência, no obedecer a Deus, que traz bênçãos, que traz vitória a todos nós. Que Deus abençoe você grandemente, o meu muito obrigado. Eu quero orar nesse momento por você, pela sua família, nós que estamos ainda passando por toda essa dificuldade, já estamos vendo assim uma luz, né? Uma luz ali no fim do túnel, né? Que daqui a pouco a gente pode estar aqui de volta, todos nós. Em nome de Jesus, estamos orando para que essa pandemia acabe, para que essa doença vá embora, para que ela seja aí enterrada e nunca mais apareça. E estamos orando também para que essa vacina seja logo, logo elucidada. Porque através dessa vacina, se Deus pode usar essa vacina, Ele pode piscar o dedo e acabar. Mas Ele pode usar uma vacina também. Nós podemos orar para que possamos orar para que essa vacina seja elucidada o mais rápido possível, para que essa doença seja, com certeza, o mais rápido possível erradicalizada. Amém? Quero orar por você. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco. Pai querido, que nós venhamos sermos obedientes ao Senhor. Eu sei que nós falhamos, nós erramos. Mas, Deus, em nome de Jesus, possamos seguir os exemplos da Bíblia, principalmente o exemplo do Teu Filho, que se humilhou. E nesse momento, Pai, nós nos humilhamos diante do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero nesse instante apresentar a Ti, Pai, estas famílias, estas vidas aqui representadas, que estão nos vendo nesse momento. Elas possam, Deus, em nome de Jesus, poderem, Pai, serem tocadas pelo Teu Santo Espírito, preparadas para a volta. Mas, Deus, quero Te pedir também, que se tem alguém doente, algum enfermo, em nome de Jesus, Pai, derrama esta unção de cura sobre a vida deles. Pai querido, levanta aquele que está caído. Pai querido, nessa hora eu quero Te agradecer por muitos que estão vencendo essa doença. E que, ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem ouvido as nossas orações, as orações da Tua igreja. Obrigado, Pai, que seja toda a honra, toda a glória dada a Ti. E quero Te pedir também, Pai, que o Senhor proteja nossas famílias. Nós não sabemos o que vai acontecer ainda. Mas queremos Te pedir, Pai, que o Senhor coloque a Tua mão santa e poderosa sobre cada lar, sobre cada família, sobre cada familiar de cada um de nós. Sobre a Tua igreja batista em Redonda. Protege-nos, ó Pai. Pai querido, abre uma porta de emprego. Melhora, Senhor Deus, a vida financeira. Não deixa, ó Deus, que nenhum de nós venhamos passar fome. Mas assim, ó Deus, cumpre as Tuas promessas sobre nós. E nos ajuda, ó Pai, também a obedecer a Tua palavra e viver os princípios que alegram o Teu coração. Obrigado, Pai, muda a nossa vida. Que a cada dia mais nós venhamos, ó Deus, alegrar o Teu coração e Te amar, Senhor. E Te amar e Te amar. Assim como o Senhor nos ama, nos ama, nos ama. Muito obrigado por tudo, Pai. Eu oro e Te agradeço. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.